Glória a Deus, nós estamos iniciando mais uma aula, primeira parte da quarta aula dessa matéria maravilhosa, Atos dos Apóstolos, né? Sabemos que o livro começa a história da igreja, mas que o livro não termina, porque a nossa história continua nesses 2000 anos de história, tem muita coisa aí, nós vamos ver um resumão dessa história da igreja depois de Atos dos Apóstolos, na matéria História da Igreja. A História da Igreja também é uma matéria bem complexa, bem ampla, porque afinal a igreja se alastrou pelo mundo inteiro e hoje nós temos aí não só dois personagens ícone, como o livro de Atos, Pedro, a primeira parte, Paulo, a segunda parte, e mais alguns personagens adjacentes, como Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, os diáconos, como também Estevão, né, e outros evangelistas ali, mas em cada região aí do mundo hoje tem uma parte da história da igreja. Nós estamos iniciando essa quarta aula, primeira parte. Ontem nós estávamos falando acerca da situação do milagre que aconteceu, né? Do milagre que trouxe perseguição. Através desse milagre você observa que Pedro foi preso, João foi preso e a multidão começou a crescer. 5.000 se agregaram a eles e, na verdade, então soltaram eles, mas queriam proibi-los de pregar o evangelho, eles não podiam ficar sem pregar o evangelho, e o povo começou a acreditar que a mensagem que eles estavam trazendo era uma mensagem que precisava ir para o mundo inteiro. Então começaram a vender as suas propriedades, começaram a ter tudo em comum, começaram a investir na visão, porque acreditaram na visão. E aí então, um homem chamado José, que pelos apóstolos foi chamado de Barnabé, a partir desse momento, do capítulo aqui, finalzinho do capítulo 4, nós vamos ver que a partir desse momento começa a surgir o nome Barnabé. Barnabé tem um ministério tremendo, poderoso, de ver no anônimo potencial que ele pode se tornar lá na frente. Barnabé consegue enxergar naquele que ainda não é nada aquilo que ele pode se tornar. Foi assim com a vida de Saulo, foi assim com a vida de João Marcos. Barnabé foi um tremendo mentor, né? Um tremendo mentor, mentoreando aí Saulo, mentoreando João Marcos e trazendo esse ministério de trás das cortinas, né? Atrás aí das luzes, câmera, ação. Não, ele é um ministério de suporte. E o nome Barnabé significa filho da consolação. É apenas para fazer uma introdução do que vai acontecer agora no capítulo 5. Com certeza, a Bíblia não traz detalhes, mas com certeza isso despertou ciúmes na vida de Ananias e de Safira e tiveram aí alguma motivação errada. O texto não disse Pedro, se João elogiou a ação de Barnabé e trouxe Barnabé em evidência. O texto não nos diz isso, né? Mas o que sabemos é que Ananias e Safira querem fazer o mesmo, mas reter a maior parte do valor da propriedade. O pecado não foi eles não darem tudo, o pecado foi eles mentirem diante do altar, dizendo que estavam trazendo tudo, quando na verdade estavam retendo a maior parte. Então nós vamos ver agora algumas coisas radicais que vão acontecer e muitas pessoas entram em crise perguntando, mas escuta, já não é dispensação da graça? Sim, só que você não pode abusar da graça. Embora seja dispensação da graça, eles restauraram o temor, e quando restaura o temor, o juízo é imediato. Sempre que restaura o temor, o juízo é imediato. Por outro lado, tinha que se estabelecer os fundamentos da igreja. Estavam se estabelecendo, lançando o fundamento da igreja. Mas sempre que o temor é restaurado, sempre que restaura o temor, restaura a ordem. Restaura a ordem, a glória vem. E a hora que a glória vem, não se brinca. A hora que a glória vem, o juízo é instantâneo. Então nós observamos aí Barnabé, também chamado de José. Vamos reler o texto, né? O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos
Ananias e Safira. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositando aos pés dos apóstolos. Depositando aos pés dos apóstolos. Com certeza era um local muito caro, muito custoso, né? E esse valor que ele contribuiu muito para a expansão do Evangelho do Rei. Capítulo 5, versículo 1, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram-no para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? Ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Está aí à porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então nós observamos aqui uma história muito impactante, uma história muito desafiadora, né? Barnabé se destaca aí como um homem temente ao Senhor, um homem que quer investir na visão, um homem que acredita, vende a sua propriedade e coloca aos pés dos apóstolos. E Barnabé não tinha pretensão alguma de ser o primeiro violino, de estar na linha de frente. Ele não se importava em ser o segundo violino, ele não se importava de não fazer o arranjo principal, mas ele era o homem que dava toda a harmonia, ele era o homem que dava a beleza do dueto, né? Era um ministério que não era ministério de palco, de evidência. Muitas pessoas querem ministério desde que ele esteja na frente, querem ministério desde que ele esteja em evidência. E essa não deve ser a motivação do nosso coração. Pessoas que querem estar na frente, que querem pregar só no culto que estiver cheio, só quando a igreja está lotada, que querem um destaque, ou pessoas que querem tocar ou louvar só quando a igreja está lotada. Isso aí, na verdade, precisamos corrigir a motivação. A quem estamos fazendo? Para quem estamos trabalhando? Qual a motivação do nosso coração?
A pessoa que está atrás dos bastidores, ela é muito importante e muitas vezes trabalha muito mais do que aquele que está em evidência, sabendo que ela está trabalhando para o Senhor e a recompensa vem do Senhor. E na verdade, a pessoa que está atrás do bastidor é muito importante para que o resultado final seja bonito e a glória seja dada ao Senhor. Barnabé vendeu uma propriedade, então deveria ser um homem de bem, um homem próspero, mas ele vendeu com um propósito sincero de coração e desprendido, entregou tudo aos pés dos apóstolos. Outra coisa importante que eu vejo em Barnabé é justamente que ele tinha seu autossustento, né? Uma coisa que lhe dava respaldo, que a Bíblia não entra em detalhes o que era. E quando ninguém acreditava numa pessoa, ele via o potencial que ela podia ser lá na frente. Foi assim que ele fez com a vida de Saulo, Paulo, né? Ele que foi o mentor e treinou esse homem tete a tete para que pudesse então se apresentar aí. Barnabé deu ouvidos à voz do Senhor. Ninguém queria acreditar na conversão, ninguém queria visitar Paulo, e Barnabé pega Paulo e leva ele para uma reunião dos apóstolos e apresenta Paulo aos apóstolos e começa a caminhar, treinar, começa a mentorear a vida de Paulo. Barnabé tinha caráter, né? Então, o que ele falava, as pessoas acreditavam, ele tinha crédito, davam crédito no que ele falava, porque ele era um homem de bem, ele era um homem de Deus, ele era um homem influente, ele era um homem generoso, ele era um homem que tinha visão do sustento da obra, né? Ele era um homem que era exortador, quando na verdade ele vai para Antioquia, ele era um homem que queria ensinar, ele era um mestre, né? Então a gente observa que Barnabé tinha muitas qualidades, entre elas a de enxergar no pequeno o potencial que ele pode se tornar lá na frente. Muitas pessoas só acreditam no teu ministério depois que ele explode, né? Aí você não precisa mais que alguém acredite, porque aí as pessoas vão ver. Mas Deus levanta os humildes e abate os soberbos. E Deus é o Deus que nos diz na sua palavra, não despreze os pequenos começos. Barnabé investe no pequeno, Barnabé dá oportunidade não só a Saulo, como mais para frente, na primeira viagem, quando Paulo vai brigar com João Marcos, Barnabé dá um voto, um crédito para João Marcos e volta com ele. Né? Agora, ele observa que Paulo já estava estruturado, e aí então ele observa que era o momento de investir em João Marcos. E João Marcos volta, vai aos pés de Pedro, quer saber de Pedro como foi andar com o mestre, quais as experiências, e foi boa. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus, e foi maravilhoso essa discussão de Paulo e João Marcos, porque fez com que despertasse em João Marcos o interesse de conhecer mais a história de Cristo, e ele sentou-se aos pés de Pedro e ele começou a questionar, interrogar e pedir a Pedro que Pedro pudesse explicar tudo que ele sabia acerca de Jesus. Foi da onde saiu o Evangelho segundo Marcos. Foi da onde saiu justamente essa riqueza dos 4 evangelhos, João Marcos sentado aos pés de Pedro e Pedro narrando e João Marcos escrevendo, né, sem ter ainda o evangelho de Mateus, de Lucas, de João, João Marcos escrevendo. E no final do ministério de Paulo, Paulo vai escrever a Timóteo e Paulo diz: peça João Marcos para vir até aqui, traga João Marcos contigo, que me é muito útil no ministério, que me é muito útil. A gente vê uma maturidade tanto de João Marcos quanto uma maturidade de Paulo, né? Maturidade de reconciliar, de pedir perdão, de reconhecer que o outro cresceu, o outro amadureceu. E não é por uma discussão que aconteceu lá atrás que nunca mais se viram, não. Vemos uma maturidade dos dois lados. Outra qualidade que nós vamos encontrar na vida de Barnabé, ele é chamado de apóstolo em algumas passagens bíblicas, mas é que esse homem tinha uma visão missionária divina, uma visão do reino. E a visão missionária que ele tinha, ele era um mestre, conhecedor da palavra, ele era um teólogo que tinha o desejo de buscar e encontrar conhecimento de Deus, e ele também era um pacificador,
né? Quando vai para o concílio em Jerusalém, Barnabé é aquele que dá uma palavra de equilíbrio, uma palavra de paz, né? Que pacifica a discussão e a reunião. No começo do livro de Atos, nós vamos encontrar que logo na sequência eles vão estar orando, jejuando, e nós vamos ver lá em capítulo 13, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, e eles são enviados como Barnabé e Saulo. No meio da viagem, a narrativa passa a ser Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. O que isso nos mostra no conceito grego? Isso nos mostra que o líder no início da viagem era Barnabé, mas que com o passar do tempo, Barnabé foi discipulando, treinando, inspirando Paulo, e quando ele viu que Paulo já estava na condição de seguir a liderança da viagem, ele não tem medo, ele não tem preocupação em ser a plataforma que vai lançar Paulo para ir adiante. Barnabé tinha essa visão madura do reino e essa liderança, né? Essa maturidade na liderança, sabendo que a obra era de Deus e, como disse João Batista, convém que Cristo cresça e nós venhamos diminuir. Ele não se preocupa de Paulo se destacar, ele não se preocupa de ver um discípulo se destacando mais do que ele, crescendo mais do que ele, muito pelo contrário. Ele sabe que o ministério dele continua e agora a função dele é treinar João Marcos. Ele sabe muito bem fazer esse ministério de trás dos bastidores, né? E Paulo tinha uma visão, Paulo estava agora habilitado, e aí você vai começar a ver Paulo escolhendo pessoas para viajar com ele, Silas, Lucas, Timóteo e tantos outros, e as viagens são incríveis, né? Tanto é que a gente observa aí que no decorrer dessa narrativa surge um casal. Surge um casal onde, na verdade, a gente observa Ananias e Safira. Claro que não é aquele Ananias que vai orar por Saulo quando ele cai e fica cego, não, ali é outro Ananias. Esse Ananias já vai morrer aqui nesse capítulo 5 mesmo, então não tem como aparecer lá na frente depois em outro capítulo. Ananias no original da palavra em grego significa nuvem do Senhor, nuvem do Senhor. E esse Ananias que aparece aqui logo no contexto de Barnabé da igreja primitiva, a gente observa que esse Ananias teve uma narrativa de história muito rápida, né? Foi uma nuvem soprada pelo vento. Todo nome que termina com Ias, na verdade, também nomes que terminam com El, significa ou é relativo a Deus, né? Isaías, Miqueias, né? Ananias, ou Jeremias, Oséias, Joel. Tudo que termina com Ias ou El, na verdade, são relativos a Deus. E nuvem do Senhor, Ananias do Senhor, né? E Anan, a nuvem. A história de Ananias também serve para entendermos uma coisa: nem todos os que estão na igreja estão com a motivação correta. Nem todos que estão na igreja estão ainda convertidos. Nem todos que estão na igreja têm um coração que pende ao Senhor. O grande problema de Ananias não é não ter dado tudo para o Senhor. O grande problema de Ananias e Safira é que eles maquinaram uma glória exterior. Por que encheu Satanás o teu coração? Disse Pedro. Ou seja, a malignidade do coração. Mentiram diante do altar, achando que estavam mentindo aos homens. E aqui Pedro nos traz um segredo. Vocês não mentiram aos homens, mas mentiram diante do Espírito Santo. Ou seja, quem recebe as nossas ofertas ali na frente, no gasofilácio, é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele sonda o coração, ele sonda a motivação de coração. E, na verdade, tinha se restaurado o temor, e como tinha restaurado o temor, a glória estava presente. Como a glória estava presente, o juízo é instantâneo. Mesmo na dispensação da graça, fica claro aqui que estava estabelecendo um fundamento da igreja, e o juízo vem instantâneo e Ananias caiu morto. Passado alguns minutos, vem a esposa, que já tinha mancomunado aí com o marido para poder, o típico caso, não deixa eu mentir sozinho, me ajuda a mentir, e ela também morre, e os dois são sepultados ali à porta da igreja, né?
Em primeiro lugar, houve um planejamento de pecar, houve um pecado premeditado. Eles maquinaram enganar a Pedro, enganar a igreja, mas acima de tudo, não perceberam que estavam enganando o Espírito Santo de Deus. Fizeram um acordo maligno. Olha, vamos levar só uma parte, vamos dizer que a gente está levando tudo. E vamos dizer, olha, eu vou primeiro e você depois vai e me confirma que nós vendemos a propriedade por esse valor. Deus não tinha pedido para dar tudo, mas ele viu que Barnabé deu tudo e deve ter sido elogiado, alguma coisa do tipo, e quis o elogio para si também e fez da mesma forma. Houve um planejamento do pecado e os dois disseram o seu pecado e confirmaram aí a sua mentira. Em segundo lugar, eles mostraram publicamente o seu pecado. Eles queriam demonstrar na frente de todo mundo, ganhar a glória humana, ganhar os aplausos humanos e o reconhecimento humano. E aí Pedro vai e pergunta: foi isso mesmo que vocês fizeram? Foi por esse valor que você vendeu? E aí Safira, sim, foi por isso mesmo. Então Pedro estava dando ali uma oportunidade. Assim como ele deu a Ananias, tem certeza disso? Olha, vocês não estão mentindo a mim, mas ao Espírito Santo. Assim como Pedro deu a oportunidade a Ananias, deu a oportunidade a Safira também de consertar esse erro. E a punição do pecado, a Bíblia nos diz claramente que o salário do pecado é a morte. Como estava estabelecendo um fundamento, a glória estava presente, a ordem tinha sido restaurada, então isso vai ficar muito claro na igreja primitiva e eles então caem mortos, e isso traz mais temor e tremor diante das pessoas, né? Por outro lado, em quarto lugar, nós vemos que um pecado secreto na terra pode ser um escândalo revelado nos céus. Um pecado secreto na terra pode ser um escândalo revelado nos céus. Então não tente viver com um pecado oculto. Não tente achar que dá para servir a dois senhores. Deus tem nos mostrado e nos falado nesses últimos dias que vai trazer pecados à tona, pecados ocultos à tona, as malignidades. E aqui, na verdade, ele começa a mostrar na igreja da graça, na dispensação da graça. Por isso que, para pedirmos um avivamento, um derramar do Espírito, temos que entrar em arrependimento, temos que ser mergulhados, batizados no arrependimento, porque o Senhor quer, em primeiro lugar, um conserto das nossas vidas, para que as bênçãos possam vir através da aliança com Deus, através de Cristo Jesus. Então, no início das grandes obras, é importante ficar bem firmado o fundamento. Por isso que houve esse mover radical para firmar e estabelecer o fundamento, resgatou o temor, a glória está presente, restaurou a ordem, o juízo é imediato. Depois que Ananias morreu, vem a esposa, Safira, testifica, atesta a mentira de Ananias e morre também. Quando há temor, a manifestação do juízo é instantânea. Então, se a gente for observar isso na história da igreja, nesses 2000 anos de história, em todos os avivamentos que houveram, houve temor, foi resgatado o quebrantamento. Você pode ver isso na época de John Wesley, você pode ver isso na época de John Huss, você pode ver isso na época de Charles Finney, na época de Jonathan Edwards, quando pregava e as pessoas se agarravam aos bancos gritando: já estou sentindo as chamas do inferno. E são avivamentos, eles estavam, na verdade, restaurando, resgatando a ordem, ou trazendo aí a reforma da igreja, e estavam buscando uma intimidade, uma comunhão, e então eles queriam uma reforma espiritual. Charles Finney foi chamado para pregar em uma fábrica e as pessoas não eram cristãs, e na verdade um jovem zombou pelo jeito estranho que ele andava, que ele se vestia, e ele só olhou para o jovem, e quando ele olhou para o jovem caiu de joelhos no chão, gritando, pedindo perdão e se arrependendo, querendo saber o que deveria de fazer para ser salvo.
Por quê? Porque eram homens que tinham uma vida de oração e viviam uma vida de santidade, temor, que resgataram a glória e então viveram esses moveres e essas experiências tremendas e gloriosas. O temor do Senhor traz os céus para baixo, né? Seja feita na terra assim como é feito nos céus a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. E aí então acontece esse juízo instantâneo, imediato, e a gente vê isso do Atos capítulo 5, versículos 1 a 16. A partir do versículo 17, os apóstolos milagrosamente são tirados da prisão e dão testemunhos perante o Sinédrio e o conselho de Gamaliel. Olha que interessante aqui, Gamaliel, mais um personagem que começa a parecer muito importante e com uma contribuição muito importante, não só na vida de Paulo, como nesse sábio conselho que ele vai nos trazer. Atos 5, 17 em diante, na Revista e Corrigida. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxesse. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-los anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhe, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes. Mais uma vez ele insistia em cumprir essa estrutura, dizendo que eles tinham matado, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu dos fariseus, mestre dos fariseus, por nome Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo-se ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, então não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo açoitados, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Que coisa tremenda, né? O revestimento do Espírito Santo de Deus, o que o revestimento do Espírito tem poder de fazer, né? Os apóstolos são presos a segunda vez, por quê? Porque, na verdade, estava trazendo um grande crescimento, um crescimento eficiente da igreja, e aí esse crescimento incomoda os mestres da lei, incomoda aí os fariseus, saduceus, os escribas, e começa a perseguição. Essa perseguição aumenta e os apóstolos são açoitados. Queriam sentenciar esses homens à morte, né? Como diz o versículo 32, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem, porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los, né? Olha só, queriam sentenciá-los à morte, mas na providência de Deus se levanta um homem deles, que eles reconheciam que era mestre da lei, fariseu dos fariseus, Gamaliel, que deu aula para Paulo. Paulo cresce aos pés desse grande mestre que tem discernimento, que tem sabedoria, e vai trazer uma palavra tão pontual, dizendo: fiquem sossegados. Olha, há tempos atrás apareceu um homem chamado Teudas, levantou um monte de gente, mas quando mataram ele, o povo se dispersou. Levantou um outro chamado Judas, quando mataram ele, seu povo se dispersou. Se essa obra for de Deus, vai crescer. Se ela não for de Deus, fiquem sossegados que vai se dissipar. Ele não está definindo aqui uma doutrina dizendo que tudo que cresce é da parte de Deus. Não. Se fosse assim, nós podemos ver aí o islamismo, podemos ver tantas seitas que crescem. Mas aqui, para essa situação, trouxe algo bem pontual e algo bem importante, e foi um escape para a vida desses apóstolos que estavam sendo presos. E aí, então, eles são chicoteados, e depois de levarem algumas chibatadas, depois de terem sido açoitados, eles ficam contentes. Puxa vida, fomos açoitados pelo nome de Jesus. Aquele Pedro que negou Jesus, que tinha medo, que tinha vergonha, agora se alegra de ter sido açoitado pelo nome de Jesus, pelo Evangelho, pelo crescimento. Somente a plenitude do Espírito para fazer isso. E olha o que ele vai escrever lá na carta dele, em 1 Pedro 4, 15 e 16. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Ele tem alegria e prazer de padecer pelo nome de Cristo. E aí nós vemos o crescimento da igreja, e todo crescimento traz um desconforto. Todo crescimento vai trazer aí problemas, né? Pelo crescimento vai ter aí insatisfação. Aliás, desde o crescimento de uma família, né? De uma casa onde tem aí pai, mãe e um filho, quando está esperando o segundo filho, vai trazer um desconforto, vai trazer um desajuste, porque a criança vai pensar que ela vai perder a sua posição, vai perder aí o trono, né? Então traz um certo desajuste. E é o que começa a acontecer no capítulo 6, a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Contextualizando, na entrega diária da cesta básica, na entrega diária dos alimentos, as viúvas helenistas começaram a se sentir prejudicadas, porque as viúvas hebreias recebiam mais, recebiam coisas melhores, recebiam coisas que não vinham na cesta básica delas. Era isso que estava acontecendo aqui na igreja primitiva. Os 12, quem? Os apóstolos do Cordeiro, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa.
Não que seja vergonhoso, não que seja menosprezando, mas a gente está ocupado em buscar revelação, em ter tempo para orar, para estudar, em ter tempo para buscar do Senhor aqui, né? E aí então, olha a estratégia que eles dão, que é o livro de Atos, é um manual para a igreja, olha a estratégia que eles dão. Escolhei, pois, irmãos, dentre vocês 7 varões. Mas olha, a escolha não pode ser de qualquer jeito. Vocês têm que escolher 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram a Filipe, a Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Tem inúmeras lições aqui, inúmeras lições. Vamos lá. Primeiramente, o texto começa apresentando alguns problemas que começam a acontecer na igreja por causa do crescimento. Esse é um bom problema, né? Problema porque aumentou o número de membros. Problema por causa do crescimento são bons problemas. É um sinal que realmente está havendo crescimento. Mas aqui, devido a uma necessidade de distribuição de cesta básica, eles se veem na necessidade, na obrigação de delegar cargos, de instituir cargos. As viúvas helenistas estavam se sentindo menosprezadas, né? Viúvas helenistas são judeus que abraçaram a cultura grega e que agora eram judeus da dispersão, estavam se sentindo inferiorizadas quanto à distribuição dos alimentos, quanto às viúvas hebreias. E já tinha tido perseguição, então, na verdade, eles abraçaram a cultura grega, judeus que viviam em outros países, mas de raça judia, porém da filosofia grega, que estavam se convertendo. Falavam grego e não o hebraico, mas eram judias, eram judeus, na verdade aí há toda essa situação. E aí então nós vamos observar uma situação. Devido à necessidade, se institui um novo cargo. Ajudadores, auxiliares. Agora nós temos que pensar o seguinte, no versículo 1 diz, crescendo o número dos discípulos. Sobre a liderança apostólica, a igreja está crescendo. Mas quando os apóstolos outorgam discípulos, ela não mais cresce, agora ela multiplica. Melhor do crescimento é a multiplicação. No versículo 1 está só sobre a liderança dos apóstolos, então só crescia. No versículo número 7, agora crescia a palavra de Deus e multiplicava o número dos discípulos. Então ela multiplicou muito mais. Qual? Aqueles 120 que na primeira pregação somaram a eles 3.000, no primeiro milagre somaram a eles mais 5.000, eles estão com mais de 8.000 pessoas e dizem até alguns historiadores aí que aqui no capítulo 6 a igreja já estava na média de umas 20.000 pessoas. Agora, algo muito importante aqui que nós precisamos entender. Nesse crescimento, nós temos que observar uma coisa. Quem reconhece alguém a ofício é o povo, não é a liderança. Não foram os apóstolos que escolheram 7. Os apóstolos responsabilizaram o povo. Escolhei dentre vocês 7 varões de boa reputação. Se realmente a igreja está com 20.000 pessoas, como se destaca 7 em meio a 20.000 pessoas? Eu entendo que esses 7, sem título, já trabalhavam e trabalhavam muito. Sem o reconhecimento, sem a patente, já trabalhavam e trabalhavam muito. No meio de uma multidão de umas 20.000 pessoas, como você identifica alguém que tenha boa reputação? Era alguém que trabalhava, que dava a sua palavra, que cumpria, alguém que pegou emprestado e pagou, era alguém que tinha caráter. Características, na verdade, que também vão estar de acordo ao processo seletivo que Deus instruiu Moisés lá atrás, que Deus instruiu Moisés
quais deveriam ser as características daqueles 70, quais deveriam ser a característica dos líderes de 100, de 50, de 10, de 1000. Então nós observamos aqui algumas exigências, alguns critérios para escolher. Escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação. Segundo lugar, 7 varões cheios do Espírito. Peraí, numa multidão de 20.000 pessoas, como que eu descubro alguém que é cheio do Espírito? Essa pessoa tem que ter uma vivência com Deus, ela tem que ter uma experiência com Deus, ela tem que demonstrar frutos. Não só as manifestações do Espírito, mas fruto, para que as pessoas possam reconhecer: aquele é cheio do Espírito, aquela é cheia do Espírito. Não só boa reputação e cheio do Espírito, mas cheio de sabedoria. Embora fosse só para distribuir alimentos, eles tinham que ter conhecimento, eles tinham que conhecer a doutrina, eles tinham que saber as leis, eles tinham que saber como ajudar, porque não é por estar na posição de bastidores que a pessoa vai desprezar o conhecimento. O meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Não podemos perecer por falta de conhecimento. Que sejam cheios de sabedoria e que, na verdade, você vai ver no decorrer. Agora entra o discurso, o maior discurso do Novo Testamento, o discurso de Estevão, sob pressão de ser apedrejado. Claro, o texto está narrando na sequência, mas acredita-se que passou mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio no exercício do seu ministério e despertou inveja, despertou ciúmes. E aqueles que pediram ou separaram, identificaram eles ao diaconato, foram aqueles também que apedrejaram. Que nós vamos ver isso depois do intervalo, falando um pouquinho mais sobre as características para se receber e reconhecer alguém que vai ser consagrado e também o apedrejamento de Estevão. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.